tarde, pessoal. Aqui é a professora Cristiane da Canal para a nossa primeira aula de AutoCAD. Eu abri aqui o AutoCAD que eu tenho instalado no meu computador, é a versão AutoCAD 2018, versão do estudante. E as coisas não mudam muito de uma versão para outra. Logicamente que houve uma evolução aí no AutoCAD, desde que, por exemplo, eu comecei a aprender AutoCAD, que ainda era o AutoCAD R13, R12, né, onde nós tínhamos uma interface bem mais simplificada e quase todos os comandos eram digitados. Então, para a nossa aula de hoje, eu queria apresentar a interface gráfica do AutoCAD, onde ficam situados os menus suspensos, os comandos mais acessados, como a gente pode inserir os comandos, né, no computador, e também como usar os comandos básicos com o mouse, de zoom, pan, né, que vocês vão utilizar bastante, tá bom? Então aqui eu abri, né, quando a gente abre, já tem arquivos gravados, vai aparecer aqui uma lista dos arquivos acessados mais recentemente, tá? Ou a gente pode iniciar aqui no canto superior esquerdo, criar um novo desenho em branco, tá? Vou criar aqui um novo desenho em branco, vou colocar, aqui ele pode pedir um template ou não, eu vou colocar qualquer um aqui, ó, um modelo genérico, ok? Tá? Não precisa abrir essa folha se não tiver os templates instalados, ok? E vamos lá, eu vou até apagar aqui, eu vou selecionar, e eu prefiro trabalhar agora com a página em branco. Tá? Então aqui é a interface nós temos a interface do AutoCAD, vocês podem observar que, vamos lá, na parte superior, né? Nesse asão que tem no canto superior esquerdo, a gente consegue abrir, salvar, exportar arquivos, imprimir, tá? Eu posso acessar um arquivo já existente por aqui, ok? Depois, continuando, vem aqui documento em branco, que foi onde nós clicamos. Aqui tem a pastinha para abrir arquivo também. Aqui tem para salvar também. Salvar como, que é quando a gente quer renomear o arquivo. A plotter, né, a impressora. Aqui a gente pode acessar várias vezes ao longo do projeto, que é o comando de desfazer e refazer. Vocês vão observar que o desfazer e o refazer, ele tem um limite de tentativas, né? Vamos supor que você esteja lá no meio do projeto e queira desfazer muitos comandos. Vai chegar uma hora que ele não desfaz mais, tá? Mas ele tem essa opção. E aí vem o nome do projeto, aqui vem AutoCAD 2018 versão estudante, aqui como eu não salvei ainda, está escrito desenho 1, tá? Então, vamos começar aqui salvando esse desenho. Eu vou colocar salvar como, ou salvar, né? Procurar uma pasta qualquer. Vou aqui em Cristiane 2020. Vou salvar aqui dentro. Aula 1 CAD. Salvar. Aqui em arquivos do tipo, eu posso escrever versões mais antigas. Escolher versões anteriores a de 2018, que é o que eu tenho instalado, né? Por quê? AutoCADs com versões mais antigas não vão abrir a versão de 2018, né? Mas o 2018 abre todos os arquivos anteriores, tá? É sempre assim. Então, na dúvida, quando vocês forem enviar um arquivo para alguém, para que esse arquivo seja lido, vocês podem salvar numa versão mais antiga. Eu coloco aqui salvar, e aí automaticamente o caminho do arquivo já vai aparecer aqui na tela, né? Lá onde tem o título do desenho, tá bem? Bom, essa parte preta aqui da tela é o nosso espaço de desenho, tá? É o nosso espaço de desenho. Esse ícone que aparece aqui, ó, X e Y, na verdade ele é um eixo tridimensional. Aqui a gente está vendo o X e o Y, e é como se o Z estivesse apontado para a gente, para o observador, tá? Então, ele tem possibilidade de inserir dados aqui tridimensionais, né? Mas na nossa disciplina a gente vai trabalhar no plano bidimensional, no plano XY, tá?
E essa tela aqui, né, ela tem dimensão infinita, né? Esse XY, ele fica localizado exatamente no ponto 0, 0, 0. Então, coordenada x, y e z igual a 0, nesse plano cartesiano, tá? Tudo que tiver para o lado de x vai ser um valor positivo para x, né? Tudo que tiver para cima do y vai ser um valor positivo para y. Tudo que tiver para baixo de y vai ser um número negativo e para a esquerda de x vai ser um número negativo para x, tá? Isso é trabalhar com coordenada absoluta. É como se a gente tivesse um plano cartesiano, x, y e z, né? Por exemplo, um gráfico, e aí a gente vai inserindo os valores desse gráfico, os valores de x e y, no caso aqui nós que vamos trabalhar com plano bidimensional. Então, esse é um tipo de desenho, quando a gente pensa assim, que é trabalhar com coordenada absoluta, né? Absoluta. Eu estou trabalhando com as coordenadas do plano cartesiano, tá? Tem outras maneiras de trabalhar mais fáceis do que pensar em número negativo. A gente vai trabalhar muito, por exemplo, com coordenada relativa e também com o modo ortogonal, tá? Que eu vou explicar mais para frente. Pois bem, então esse plano é infinito, isso que eu queria mostrar para vocês, e esse UCS, ele está localizado no 000. Aí nós vemos aqui, ó, as abas de comandos no menu suspenso. Nós temos a aba padrão, né, onde nós encontramos aqui vários agrupamentos de acesso a comandos, né? Então, nós temos aqui comandos de anotação, que pode ou não estar aqui. Vocês podem optar por não colocar aqui. Os comandos de desenho sempre vão estar aqui na aba padrão. Depois, os comandos de modificação também vão estar por aí. As camadas do desenho, que a gente vai aprender a configurar depois, né? E as propriedades das entidades desse desenho, tá? Depois tem outros menus aqui, olha, se eu clico em inserir, eu tenho outros comandos, outros botões de atalho para comandos de inserção. Eu posso inserir bloco, posso inserir um PDF, posso inserir uma imagem, tá? Temos também o menu anotação, onde nós temos vários comandos de anotação. Nós temos comandos para desenho de cotas, de anotações, de escritas dentro do desenho, linha de chamada, tabelas, tá? Então, nós temos aqui. Gerenciamento eu nunca uso, não sei exatamente para que servem esses comandos. Se alguém quiser descobrir e postar aqui, ficaremos agradecidos. O mesmo para a saída. Então, basicamente, nós iremos usar o menu padrão, o menu inserir e o menu anotação, tá? Por exemplo, pessoal, eu vou desenhar aqui um quadrado, né, um retângulo qualquer, então eu vou clicar aqui nos comandos de desenho, nesse ícone aqui, ó, para criar uma poligonal retangular, e vou especificar 2 pontos na tela. Para especificar esses pontos, vocês vão clicar com o mouse, com o botão esquerdo do mouse, né, utilizando o indicador para especificar o primeiro ponto. Depois vocês vão arrastar o mouse e clicar novamente indicando o segundo ponto. Isso para fazer um retângulo com qualquer dimensão, em qualquer lugar da tela, tá? Então, primeiro ponto, abro, clico novamente com o mouse, segundo ponto, tá? Eu não sei que dimensão que é isso e não sei onde que ele está no espaço. Eu só fiz isso para mostrar que os comandos de desenho são por ali. Mesma coisa para círculo, olha. Eu clico em círculo, primeiro ponto, e abro, né, com o mouse, arrasto o mouse e clico novamente com o indicador, segundo ponto, tá? Eu posso fazer esses mesmos comandos digitando esses comandos. Aqui na barra de comandos, que é essa barra branca inferior. Olha, aqui eu posso começar a digitar, né, por exemplo, retângulo. Olha, se existir esse comando, ele vai aparecer uma dicasinha
até um pouco antes da gente escrever. Ó. Quando eu escrevo reta, ele já vai aparecer comandos que tem esse pedacinho no nome. Então, existe o comando retângulo, vai aparecer aqui. E existe também o comando matriz retangular, matriz ret-ang, tá? É o primeiro que eu quero. Então, eu clico aqui e procedo da mesma maneira. Primeiro ponto, arrasto o mouse, segundo ponto, né? Para círculo, vamos tentar lá. Circ, ó, tem um comando que chama círculo. Então, eu posso digitar aqui. Então, isso é que mudou muito no AutoCAD, porque quando eu aprendi a mexer no AutoCAD, na idade de vocês, todos os comandos praticamente eram digitados. Então, a gente decorava o nome do comando em inglês, porque ainda não tinha versão em português, e o atalho, né? Por exemplo, C ponto. É cor, tá? Eu não sabia, tá? Linha eu acho que é L. L ponto. Aliás, L enter. Pronto, linha. Tá? Então, muitas coisas eram feitas utilizando o teclado e o mouse. E não tinha essa quantidade de ícones de atalho para os comandos que tem agora. Então, linha, primeiro ponto, clico na tela, segundo ponto. E aí, para sair do comando de linha, porque ela está presinha aqui, a gente dá ESC. Tá? Então, tentem fazer isso. Alguns retângulos, círculos, linha, o que vocês quiserem aqui do menu desenhar, utilizando os atalhos e tentando adivinhar o nome do comando, que vai ser o nome que está ali, tá? Ou a primeira letra, ou um pedacinho do nome do comando que está ali no ícone de atalho, tá? Então, nós temos os comandos suspensos, a área de trabalho aqui de desenho, e aqui no menu inferior, né, nós temos a barra de comando. Quando eu quero visualizar os comandos que eu acabei de fazer, é só eu clicar em F2, tá? Em F2 vai abrir uma janela onde vai mostrar todos os comandos que foram executados desde o começo do arquivo, tá? Às vezes você quer ver, que número que eu digitei aqui? F2. F2 novamente, eu fecho essa janela, tá bem? E, por fim, aqui no menu inferior ainda, nós temos vários íconezinhos, olha. No menu inferior, aqui na minha tela está mais para o lado direito. Nós temos o modo ortogonal, que eu comentei com vocês, que é esse aqui. Né? Quando a gente ativa o modo ortogonal, que pode também ser ativado ou desativado clicando na tecla F8, quando a gente vai desenhar uma linha, eu clico na tela, eu não consigo mais colocar a linha em ângulo. Ela vai ou na direção de Y ou na direção de X. Tá? Então, o modo ortogonal faz isso. Ó. Não consigo fechar aqui. Vou dar um ESC para finalizar. Tá? Além do modo ortogonal, tem um outro modo aqui, que é o rastreamento de ângulos, que são os ângulos que a gente utiliza mais no desenho técnico. Né? Então, eu posso clicar aqui nessa setinha e escolher o conjunto de ângulos que eu queira que esteja ativado. Por exemplo, os ângulos dos nossos esquadros de 30, 60 e 45 graus. Né? Eu vou procurar aqui, ó, 15, 30, 45, 60 graus. E aí, quando eu ativo isso, logicamente ele vai desativar o modo ortogonal. E quando eu fizer uma linha, quando eu mirar para uma direção de um desses ângulos, olha, aqui tá, eu estou mirando para 30 graus. Ele vai acusar, e aí eu coloco a dimensão numérica que eu queira, né? Para poder fazer o desenho. Ok? Então é isso. Outra coisa que eu queria falar para vocês hoje é sobre comando de seleção e zoom, tá? Eu vou dar uma paradinha aqui, vou ligar a minha outra câmera, que eu vou precisar mostrar para vocês aqui, filmar o meu mouse. Só um instante. Pronto, vou virar aqui e vou gravar o meu mouse agora. Vamos ver se vai dar certo essa minha ideia. Então é o seguinte, olha, aqui nós temos a tela. Para ampliar o desenho, eu uso essa bolinha aqui do mouse, o Roll Screen, tá?
Então, ó, com o botão indicador, vou para cima até o zoom aumenta, vou para baixo, o zoom diminui, tá? Essa é uma possibilidade. Para ativar a mãozinha, né, para arrastar a tela para um lado e para o outro, eu clico aqui também, só que clique seguro, aí a mão vai aparecer, olha. E aí eu posso, né, movimentar o cursor, sem modificar o zoom, tá? Para selecionar um objeto, olha, aqui nós temos um retângulo e um círculo, que é uma entidade única. Eu tenho um círculo e um retângulo, tá? Então, para eu selecionar, eu tenho várias maneiras. Ou eu clico em cima do objeto, e para desselecionar eu aperto ESC para sair do comando. Clico em cima, aperto ESC. Ou clico com o botão esquerdo do mouse, lá em cima, solto, tá? Ó, não fico segurando, abro uma janela e aí eu tenho que selecionar toda a entidade. Não posso vir só até na metade, senão não vai funcionar. Seleciono toda a entidade. Vou selecionar um círculo, olha. Clico, não fico apertando e clico novamente. Selecionei toda a entidade. ESC para sair. Quando eu tenho um conjunto de linhas, para eu selecionar tudo, eu tenho que clicar, olha, e abrir todo o conjunto do desenho. Clicar novamente, tá? Se eu clicar só em uma linha, eu vou selecionar só ela, porque aqui eu tenho um conjunto de linhas. Cada segmento de linha dessa é uma entidade, tá? Essa é uma outra maneira. E a outra maneira é clicar do lado de baixo, no canto inferior direito, e abrir para cima, olha, o contrário do que nós estávamos fazendo hoje, antes. Se eu fizer desse jeito, eu não preciso abrir o desenho, abrir esse retângulo no desenho todo, na figura toda. Basta um pedacinho, que ele já vai pegar a entidade toda. Aqui também, cliquei, abro um pouquinho, e ele selecionou tudo, tá? Então, os três tipos. Clica bem em cima, é um jeito. Clica fora, de cima para baixo, da esquerda para a direita, tem que abrir um retângulo em tudo. Ou, clica fora, do canto inferior direito, subo para o canto superior esquerdo. Não preciso abrir tudo, basta só um pedacinho que ele vai selecionar a figura. Tá? Ferramenta de zoom, ou aqui no cursor, ou aqui na tela, olha. Tá vendo esses ícones que tem aqui? Aqui eu também tenho PAN, que é a mãozinha, ESC para sair. E aqui, onde tem essa lupinha, toda vez que aparecer essa seta embaixo é porque tem várias opções. Então, aqui nós temos a opção de zoom estendido. Ele enquadra tudo que tiver na tela no seu monitor. Zoom Extend ou zoom estendido. Janela de zoom. Janela de zoom, ele vai pedir o primeiro ponto e o ponto oposto, sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita. E aí ele vai dar um zoom naquele pedacinho do desenho que você quis, né? Zoom anterior, ele vai voltar. Zoom em tempo real, não sei usar. Zoom total também não. A gente vai usar depois escala de zoom, quando a gente for plotar esse desenho em escala. A gente vai dar uma escala na folha de desenho, tá? E aqui tem outros, tá? Vocês podem testar aí. Aproximar zoom, e vai aumentar a aproximação. Diminuir o zoom, vai diminuir a aproximação. Mas lembrando que isso pode ser no mouse também, que eu acho mais fácil. O que a gente vai usar muito é que de vez em quando o desenho perde lá no monitor, né? Você não sabe onde está seu desenho, aí você começa a dar zoom e não encontra. Aí a gente vai usar o quê? O zoom estendido, que ele vai enquadrar tudo na tela. Tá bem? Isso é o básico. Depois a gente vai ver aqui que além da aba modelo, que é onde a gente desenha, mais para frente a gente vai trabalhar também no layout, aqui que a gente vai configurar a nossa folha, a escala do desenho para mandar para imprimir, tá? Então aqui e aqui.
mas a gente sempre trabalha aqui no modelo, tá? Por hoje é isso. O que eu quero que vocês tentem fazer? Abram um arquivo novo, não precisa abrir template, pode ser um arquivo sem nada. E aí vão trabalhar aqui os comandos de desenho, sem valores ainda. Vão tentar ativar e desativar o modo ortogonal e também esses ângulos aqui de 30, 60, 90 graus, certo? E manusear para tentar dar zoom, pegar as figuras, certo? Bom proveito, boa semana e um abraço a todos.